Bem-vindos ao programa Viva a Vida. Olha, é com grande prazer que hoje eu recebo a Rafaela Fonseca. Ela é psicóloga e ela é especialista em pacientes com câncer. É isso mesmo, Rafaela? Isso. Primeiro eu queria agradecer mais uma Obrigada vez estar aqui com você. Eu que agradeço, né? Muito obrigada a você estar aqui conosco, ter aceitado o nosso convite. É um tema muito relevante, porque eu acho que o câncer é uma doença que ela está cada vez proliferando mais na nossa sociedade. As pessoas não sabem lidar com isso ainda, né? Exatamente. Então vamos falar disso, que é para a gente poder saber lidar com a situação. Sim, né, Rafaela? então acho que é muito importante a gente falar que realmente não tem como fugir. Não. Né? O câncer ele não tem uma característica, então eu vou escolher uma pessoa, não. Não tem nome, não tem idade, não tem sexo, não tem nada. Mas existe um percentual maior na terceira idade ou não? Não necessariamente na terceira idade. Né? Existem tipos de câncer, como o câncer de mama. Certo. Né? Então, assim, a mulher numa determinada idade, ela já tem que começar a fazer os exames, porque a tendência dela ter um câncer de mama é maior quando ela atinge os 40 anos. Porém, hoje... eu acho também que é a questão do muito próprio relativo. envelhecimento, né? As Sim. células, elas não se reproduzem mais com a mesma qualidade. Eu acho que é natural que seja, Sim, né? porém hoje a gente tem um índice grande de mulheres mais jovens que também têm um diagnóstico de câncer de mama. Olha só, eu Então, não sabia disso, não. Sim, mulheres com 20 anos que já são diagnosticadas. Meu Deus! Não, eu não tinha essa informação. Você tinha essa informação e eu não tinha, não. Então, Tô surpresa. Assim, e aí a pessoa recebe o diagnóstico, ela faz o quê? Gente, imagina, eu estou me colocando no lugar, né? Isso chama empatia, né? A gente se colocar no lugar do outro. É o que a gente deve fazer sempre, inclusive, mas que a gente faz muito pouco. Estou me colocando no lugar de uma pessoa que descobre, nesse momento, que tem câncer. Imagina o que passa pela cabeça dessa pessoa. Eu vou morrer. Exatamente. É o que passa na cabeça. Eu vou morrer. Porque o câncer, ele ainda tem esse estigma. Ainda é a doença feia, é o não dito. Eu não posso falar o que eu tenho. Não pode falar o nome do câncer? Não, até porque para algumas pessoas, se eu falar, atrai. Então eu não falo. Ah, entendi. Então mascara, rotula de outro jeito, né? Exatamente. Então assim, quando recebe o diagnóstico, e agora o que eu vou fazer? Não envolve só o paciente, envolve toda uma família, um casamento, né? E assim, o que eu recebo hoje no consultório? Mulheres, né, em maior parte, que eu tenho medo de contar porque eu tenho medo do meu marido me abandonar. Gente, olha a insegurança que surge, que coisa. Em alguns casos acontecem, né, do marido falar, opa, quer dizer, então não é só fantasia, né? Não, acontece muito. Né? E assim, quem vai me ajudar? Porque a vida, não só da mulher, do homem também muda, porque ele tem um trabalho, ele tem que parar. Né? Então, faz o que nessa situação? Então... E a pessoa perde a independência, a autonomia, quando ela tem... o câncer, acho que difere nas diversas partes do corpo. Eu acho que alguns são mais agressivos, outros menos agressivos, alguns precisam de uma quimioterapia, outros não, né? Eu não entendo bem, mas eu acho que ainda tem graus de quimioterapia mais leve, mais forte, né? Sim, então... e assim, quando ela recebe esse diagnóstico, ela tem prazo, né, que ela vai começar o tratamento, porém, por lei, ela tem esse afastamento do trabalho também. Ah, que legal saber disso, né? Então, assim, ok, então eu vou parar de trabalhar, mas como que vai ser daqui para frente? Porque dependendo do caso, ela tem que parar mesmo. Né? Ela não consegue. Ela não tem nem como se tratar trabalhando, né? Sim, e a químio. Nem todas as químios caem o cabelo, né? Mas ela enfraquece, então tem o pós. E o emocional também fica muito fragilizado, não fica? Totalmente. Eu acho que é pior do que o físico, não? Sim. Porque a cabeça é tudo, né? E aí não surgem outras doenças oportunistas? Com certeza. Olha, eu estou só deduzindo. Sim, né? E não só doenças, né? Acredito que hoje o índice de ansiedade,
os medos, a depressão. Depressão é o mal do século, Sim. né? Então, e como a pessoa deve lidar primeiro, como ela deve lidar com esse momento do diagnóstico? Então, assim, O que você sugere? Geralmente, só para explicar, quando essa pessoa recebe o diagnóstico, ou ela está numa clínica ou num hospital, então ela tem uma equipe toda ali para ampará-la. Certo. Né? Então, ao longo do tempo, essa equipe vai acompanhá-la. Tá, mas e depois? Né? O que ela vai fazer? Porque quando ela tem esse desligamento, né, dessa clínica ou desse hospital, a vida dela vai continuar lá fora. E não são todas as pessoas que conseguem voltar à vida, né, voltar a trabalhar, e aí faz o quê? Então, é o que eu recebo muito hoje no consultório, né, esse pós-tratamento. O pós-tratamento, tudo bem, ela se aposenta por invalidez. Mas você sabe que quando a pessoa se aposenta por invalidez, ela não pode voltar a trabalhar. Sim. Porque senão ela perde o benefício. Você já viu aí vários sendo cortados porque a pessoa estava trabalhando, né? Mas será que não é ruim para ela ficar dentro de casa sem fazer nada? Com certeza. E Entendeu? Eu fico pensando aqui, tá, eu vou me aposentar por invalidez. Mas eu vou ficar dentro de casa fazendo o quê? Pensando caraminhola até buscar uma metástase para continuar com o problema? Porque eu acho que a pessoa acaba se acostumando com o problema da doença e começa a falar, minha doença. Principalmente em pessoas que são totalmente ativas, né? E aí eu paro a minha vida porque uma doença me acometeu e eu faço o que com isso depois? Então ela vai ter que reaprender. Dentro das possibilidades que ela vai ter ali, ela vai ter que reaprender a fazer coisas que ressignificar a própria vida. É isso? Exatamente. Gente, isso não é fácil. Isso é hercúleo. É um trabalho de Hércules. E é onde o psicólogo entra. Graças a Deus vocês existem. Eu amo, eu digo sempre. Quando nasce, deve ganhar de presente um advogado e um psicólogo. Sim. Que é para saber todos os direitos que tem e saber lidar com as situações, administrar as situações, saber ter a cabecinha mais no lugar, né? Exatamente. Eu acho que ia sofrer menos. Sim. Mas, já que a gente não ganha quando nasce, aí quando a gente cresce e começa a ver esse mundaréu de problema que é a vida, a gente tem que buscar apoio, buscar ajuda, né? Rafaela, nós vamos para um pequeno intervalo e já retornamos, tá bom? E eu gostaria que você falasse justamente a sequência, né? Okay. Sabe, ficou conhecendo a notícia, como contar isso para a família, como lidar com isso, quais os médicos têm que procurar. Sai daí não, a gente já retorna. Eu estou aqui com a Rafaela Fonseca, ela é psicóloga e especializada em tratamentos de câncer, pacientes que estão em tratamento de câncer. Nós estávamos conversando desde o diagnóstico, o momento que a pessoa tem o primeiro contato com a notícia. Sim. E os desdobramentos disso, né? Como é que funciona, Rafaela? Então, geralmente, por algum motivo, essa pessoa vai ao médico e aí é onde tudo começa, né? E aí o médico identifica algo e é onde ele pede um exame mais detalhado e o diagnóstico vem. Certo. Né? Então, assim, geralmente é o oncologista que passa essa notícia para a pessoa e aí é onde começa. Então, ele fala, olha, o seu câncer é esse e o seu tratamento vai ser esse. E tem aquela história da família que fala assim, não conta nada para ele, não conta para minha mãe, não conta para o meu pai. Sim. Isso é saudável ou não? Não. Olha, presta atenção, hein? Mas existem casos da pessoa falar que não quer contar. Porém, o sigilo deve ser mantido. Sim, né? É com um direito certeza. do paciente em exceções, né? Quando é adulto. Só que assim, a família ela é um grande apoio para esse paciente. Né? Não só a família, amigos, pessoas mais próximas. É um núcleo, né? Sim, e ela vai precisar de alguém.
Porque no tratamento quimioterápico, ela vai se sentir fraca e ela não pode ir fazer a quimioterapia e voltar sozinha. Olha que interessante, ela fica fragilizada fisicamente e precisa de ajuda para voltar para casa depois, principalmente de uma sessão de quimioterapia, né? Sim, porém existem casos, são as exceções, que essa pessoa não tem com quem contar e ela precisa ir sozinha. Meu Deus, e aí como é que faz? E aí ela usa o que ela tem, né? Ela pede para alguém ir buscá-la, um taxista, um Uber, alguém que tenha esse acesso que possa fazer. Mas essa pessoa ainda tem que lidar com essa rejeição. Sim. Porque às vezes tem o marido, às vezes tem o filho, mas ninguém está disponível. Exato. E tem um fator muito importante, Virgínia, que é assim, quando a pessoa ela recebe esse diagnóstico, as pessoas olham para ela com dó. Tá. Né? Então, assim, não se deve olhar para uma pessoa com dó. E muito menos falar para ela, olha, você vai vencer, sabe? Você é guerreira, você é forte. É o que ela menos precisa escutar. E é o que ela mais escuta. E é o que ela mais vai escutar, porque Sim. é justamente isso que todo mundo vai falar. Olha, estou aqui, mas você vai superar, porque você é guerreira, você é forte. A pessoa não é forte, a pessoa não está forte, a pessoa não quer ser guerreira. Exato, e ela pode sentir isso, ela não quer estar feliz. É um direito dela, né? Sim, e as pessoas não entendem, porque elas acham que está ajudando, e não está. Entendi. Né? Então, assim, todo esse tratamento é muito cansativo. E depois da quimio, dependendo da pessoa, tem que fazer rádio, às vezes tem uma cirurgia, e essa cirurgia também pode deixar sequelas. Então, são muitos fatores. Né? Quando é mama. Então, tem assim... ou, por exemplo, quando é de intestino, às vezes fica com aquela bolsa de colostromia. Sim. E tem que usar fralda geriátrica, tem várias questões. Olha só, imagina um casamento passando por isso. E nem sempre o marido dá conta. Exato. A mulher dá conta do marido com câncer, né? Mas o marido não dá conta da mulher com câncer? É isso que acontece? Sim, e ele vai embora, em muitos casos. Bom, Deus está vendo, né? E tem uma questão muito importante que, assim, já aconteceu, né? De ter casos da mulher ela não contar o que realmente estava acontecendo, inventar uma história para não perder esse marido. Né? O tratamento dela não chegou a cair o cabelo e tudo mais, porém ela não conta. Na verdade, quer manter o pouco que tem, né? Sim. Que dó. Eu fico com dó. E quem acompanha, às vezes, né, é outra pessoa, filhos. Então, todo o contexto muda. E o que essa mulher deve fazer? Por exemplo, já sei que eu tenho um marido que não vai me dar apoio ou que ele pode desaparecer da minha vida se ele souber que eu estou com câncer e debilitada e precisando de ajuda. Então, em alguns casos, não é nem que ele não vai dar conta, é o medo dela. Ela tem medo de perder esse marido. Então, ela não conta porque acha que ele não vai aguentar a notícia, porque ele não vai conseguir estar com ela todos os dias. Ou que ele vai abandoná-la. Ou que ele vai abandonar. Porque ela vai dar porque trabalho, ela já né? escutou histórias de abandono. É porque a pessoa, por exemplo, tem filho que abandona pai e mãe porque começa a dar trabalho na velhice. Todo mundo dá, até os cachorrinhos, né? Quando eles envelhecem, eles dão trabalho. Tem gente que joga na estrada, né? Tem filho que joga pai e mãe no asilo, né? E tem marido que joga a mulher também para escanteio porque está com câncer. Sim. É assim que funciona? É bem por aí. Não é generalizando, Gente, mas olha, é bem nessa linha. Eu fico linha. horrorizada. Sim. Horrorizada. É muito triste, né? Mas aí a gente tem o outro lado também, que é quando essa família dá o apoio. Ah, graças a Deus, né? Nossa, que notícia boa. E essa família também precisa de acompanhamento. Né? Às vezes não é nem o paciente que vem procurar o acompanhamento psicológico, é a família, porque não sabe o que fazer. Não sabe como lidar com a situação. E já está cansada. Agora, me veio aqui uma pergunta, talvez seja que você também está aí se perguntando. Existem pessoas que acabam se aproveitando da situação para se vitimizar e manipular a família inteira? Em alguns casos, sim. Se for um caso mais patológico, né? Se for uma dependência, sim. Mas não generalizando. É pouco? É pouco. Então, a proporção é pequena. Não é no total, não dá para falar é meio a meio, não. Entendi. Né? Até porque essa pessoa já está fragilizada, né? Já perdeu muita coisa. Certo. E às vezes a família realmente não está nem aí. Então ela fala assim, o que eu vou fazer agora? Vou agora
pelo menos, quem sabe agora me dão atenção, quem sabe agora me dão amor, carinho, quem sabe agora, né, eu me sinto acolhida, tenho aconchego. Só que às vezes essa expectativa, porque ela está doente, ela acha que ela vai receber tudo isso, e a expectativa É zero. é zero. E aí? E Como aí? é que você lida com uma frustração elevada ao triplo dessa forma? É onde ela começa a se isolar. Ela se isola? A pessoa Em alguns se isola? casos, sim. Né? Até porque nem sempre ela quer uma atenção e às vezes ela também já está cansada. Né? E a família acredita que ela precisa estar ali todo o tempo e não. Né? Então, assim, a pessoa vai ficando mais triste, vai perdendo a vontade de sair de casa. A depressão, ela acompanha o paciente com câncer? Nem sempre. Depende muito da pessoa. Né? Se for uma pessoa com uma autoestima mais alta, sabe, para frente, com resiliência, fala, ok, o câncer é só mais uma batalha que eu vou ter que vencer. Ela consegue passar por esse percurso mais fácil. Nós vamos para um pequeno intervalo e era exatamente isso que eu queria conversar com a Rafaela. Qual a diferença de um paciente resiliente, para frente e que enfrenta a situação e aquele paciente que se entrega? Existe isso, não existe? Sim. Então vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Sai daí não. Estamos conversando hoje com a Rafaela Fonseca. Ela é psicóloga e especialista em pacientes que estão em tratamento de câncer. Estávamos aqui conversando sobre a diferença de resultados, inclusive, né, do tratamento para aquela pessoa que enfrenta a situação com resiliência, com otimismo, né, que está sempre alegre, e aquele que se entrega. Eu estou perguntando para ela se realmente existe diferença de resultado, o emocional sendo diferente nessas pessoas. Sim, existe. Existe? Existe. Então não é historinha, né? Não, não. E até assim, já tem pesquisas hoje que são pessoas que enfrentam o câncer de uma maneira diferente. Né? Cada dia para ele é uma batalha vencida e ok, eu estou bem. Por mais que no final ele possa se sentir um pouco mais triste, né? Mas ele consegue. E outras pessoas não. Ela não consegue enfrentar isso de uma maneira, né, sadia, não. Ela se entrega. Ela se entrega. E é onde acometem várias coisas, complica ainda mais o tratamento. Porque daí o emocional vai atuar, lógico, né? O sistema límbico vai ser acionado e o que vai acontecer ali? Isso é questão de neurociência, né? Sim. Vai estar distribuindo aí um monte de peptídeos para as nossas células que a gente não precisa, que são aqueles derivados aí da depressão e tudo mais, e que vão fragilizar. A célula ela vai ficar sempre naquele modo de fuga ou luta, né? E ela vai gastar toda a energia dela nisso, não vai sobrar muita energia para combater a doença. É assim mesmo? E é onde a imunidade dela vai embaixo. E aí, a imunidade indo lá embaixo, ela vai ter, lógico, que desdobramentos de outras doenças, né? Quais as doenças que costumam acompanhar um paciente assim? Olha, não tem uma doença específica, né, que ela acompanhe. Mas o corpo grita. O corpo grita. E aí vai depender muito do estado que essa pessoa já estava antes, o que o tratamento vai deixar, né? E aí ela começa, ela pode ter uma anemia, né? E aí a alimentação dela vai ter que mudar, uma metástase. E aí tudo começa a agir de uma outra forma, né? O corpo ele vai responder, o nosso corpo ele responde. E no seu consultório, você consegue mudar esse padrão de pensamento da pessoa e tirá-lo dessa depressão e colocá-lo numa esfera mais positiva de enfrentamento da situação? Então, eu costumo dizer assim, não sou eu que faço isso, é o próprio paciente. Né? Acho que é uma coisa que... Mas uma boa orientadora faz a tese ficar boa também, né? Então, assim, eu costumo dizer, eu brinco até com os meus pacientes, que eu só ilumino o caminho, eles escolhem por onde eles querem seguir. Então, assim, eu tô ali para tentar ajudá-lo a resgatar isso, né? Então, assim, o que dá para ser feito? E eu sempre falo para eles, eu estou com vocês, né? Porque eles se sentem sozinhos.
Você estava me falando antes que existem 3 tipos de pacientes. Sim, Né? basicamente. Basicamente, Sim, né? De forma generalizada. Isso. É aquele paciente que ele está passando só por uma fase, não é isso? Ele é diagnosticado, ele faz o tratamento e ele é curado. Aham. E depois nós temos o paciente que ele recebe o diagnóstico, faz o tratamento, porém ele fica anos nesse cuidado, né? E alguns entram em cuidados paliativos e tudo mais, mas convivem com câncer, vivem com câncer. Certo. E tem o paciente que ele passa pelo processo de tratamento, porém ele vem a óbito. Certo. E aí o que fica é a família. E existe muita revolta? Muita. Eu acho que é um dos grandes problemas, o ressentimento e a revolta, né? A raiva. Sim, principalmente Por no que eu? diagnóstico. E aí, Por que eu? Por que não foi o outro lá que é ruim, né? Que bate um cachorro? Por que não pegou ele? o câncer ainda é visto assim, né? Como Como uma se fosse um ameaça, castigo? um castigo. E não, o câncer hoje tem cura. Né? Hoje a ciência evoluiu muito. Mas ainda fica esse receio de... Porque eu, quando é com o filho, a mãe às vezes fala, mas por que não é comigo e é com meu filho? Sim, natural, né? Talvez aí entre a questão do castigo, religião, e aí por aí vai. E isso acaba complicando ainda mais o processo terapêutico. Pouco. As crenças enraizadas, Sim, né? sim. E é isso que a gente também trabalha com o paciente. Né? Não é bem por aí esse caminho. Né? O câncer não vem como um castigo, não. Então vamos entender o que está acontecendo com você. Acho que isso que é importante, entender o que aconteceu, o que é o câncer. Sim. E desmistificar. E muitos né? pacientes não sabem o que tem realmente, sabem que tem um câncer. Mas alguns não querem saber o porquê e outros não entendem realmente. Gente, a mente, o emocional é tudo. Você tendo uma mente sadia, você tendo um emocional sadio, você consegue enfrentar todas as situações. Agora, quando a pessoa tem fé, ela é diferenciada? Sim. Tem estudos sobre espiritualidade, né? E sim, é comprovado que a fé ela tem uma boa parte nesse tratamento. Muito bom. Você tem um projeto, você atende no seu consultório, é particular, Isso. mas você tem um projeto de montar grupos, né, de tratamento, onde as pessoas se conheçam. Isso. E aí é gratuito para a população. Esses grupos, ele vai... Como é que funciona? Eu vou retornar com os grupos, porém agora vão ser separados. Então vai ser um para paciente e um para o cuidador. Olha só. E o cuidador também dá trabalho? Não é que ele dá trabalho, ele tem dúvidas, né? Então ele precisa saber o que fazer, de como lidar com toda a situação. Certo. Então os grupos são voltados para esse paciente que várias vezes não recebem esse acompanhamento e não sabem onde buscar essa ajuda. Né? Então é um grupo gratuito, são 10 encontros para ambos os grupos e ele vai acontecer semanalmente. E como é que a pessoa faz para se inscrever? Ela pode entrar em contato comigo, né, por WhatsApp mesmo. Qual é o número? É 9... Área 12, né? Área 12, é 98191-6331. E os grupos acontecem no Instituto Galton, que é o local que eu trabalho. Onde fica? Ele fica na Chácara do Visconde. Certo. Tá? E, então, assim, eu vou divulgar na página as datas certinhas. Qual a página? Conta pra gente poder acompanhar, né? Tem a página do Instituto, que é Instituto Galton. E tem a minha página profissional, que é Psico Rafaela Fonseca. Psico Rafaela Fonseca. Isso no Instagram? Isso. E no Face tem página? Psicóloga Rafaela Fonseca. Olha, procura lá, Rafaela Fonseca, psicóloga, você vai conseguir localizar. E as pessoas podem se inscrever através das redes sociais ou através do WhatsApp. Isso. Até quando elas podem se inscrever? Tem já uma data limite? Até o dia 10 de abril, eu já vou estar divulgando e aí eu já libero as inscrições. E está tendo muita procura, Rafaela? Sim. Então corre, né? Rafaela, muito obrigada. Eu que agradeço. Por vir aqui, aceitar o nosso convite, trazer todo esse conhecimento, esse cabedal de conhecimento maravilhoso que você tem e compartilhar conosco tudo isso. Isso é importantíssimo, porque tudo aquilo que a gente puder ajudar alguém, na verdade a gente está se ajudando. Com certeza. Né? E a gente está ajudando o mundo,
porque uma sociedade mais feliz não dá trabalho. Já viu aquela história? Gente feliz não dá trabalho. Então, vamos ajudar as pessoas a ser mais felizes, a encontrar solução para os seus problemas, a encontrar aí alternativas para aquelas situações onde acho que não tem saída, não tem solução, e a gente está vendo que tem. Existe saída, existe solução e existe gente bonita demais querendo ajudar. Por favor, compartilhe com as pessoas que você ama e distribua também esse conhecimento. Multiplique essa informação, por favor. Agradeço a sua companhia até agora, até sexta-feira que vem. E agradeço também, sempre, com muito amor, com muito carinho, o pessoal lá da Verso Cabeleireiros, que fica ali em Tremembé e que cuida do nosso cabelo e maquiagem. Um grande beijo, olha, para a Luciana, para a Sheila, para a Bárbara, para a Letícia, que são pessoas excepcionais que cuidam aqui de mim, para eu poder estar assim, linda, maravilhosa aqui, né? Com vocês aqui toda sexta-noite. Um grande beijo, fiquem com Deus e nos acompanhem na página Programa Viva a Vida, Instagram, YouTube e também no Facebook. Programa Viva a Vida com Virgínia Machado. Beijo!